Cúspides. Como vimos anteriormente, cada casa possui um idioma próprio e um governante que rege aquele território. Porém, o que torna essa experiência mágica é o intercâmbio que ocorre dentro de todo esse cenário. Vamos ver de perto como essas interações funcionam. Primeiramente, vamos compreender como identificar no mapa quais são as cúspides correspondentes a cada casa e a quais signos elas se conectam. Mas o que é cúspide de fato? Então, aqui no jardim tem alguns exemplos, tem a figura aqui de exemplo, mas eu vou mostrar aqui no meu mapa, que é maior, fica mais fácil da gente visualizar aqui no vídeo. Então, a nível prático, a cúspide é a linha inicial das casas. É a demarcação do território, como se fossem os muros que separam uma casa da outra. O ascendente é a cúspide da casa 1. É ele quem demarca o início dessa casa. Então, aqui no meu mapa, essa é a linha do ascendente, aqui onde tem o AC, e ela é a linha que inicia a casa de número 1. Então, a cúspide é sempre a linha que inicia. Claro que a linha que fecha a casa 1, ela também é uma cúspide, mas não é da casa 1. Ela é a cúspide da próxima casa, que é a casa 2. Então, a cúspide é a primeira linha, é a linha que abre a casa nesse sentido aqui do ascendente em relação a outras casas. Então, sentido anti-horário, da esquerda para a direita. Né? Então, porque isso, né? Quando a gente fala em cúspide, é a linha das casas, mas qual delas? É sempre a linha que abre. Então, para a gente identificar. Tá, aqui então eu trouxe, vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui nesse desenho também. Observe na figura 9. Ao encontrarmos a linha do ascendente, as próximas linhas demarcam o início das casas seguintes em sequência. Aqui. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um ascendente em leão. Então, aqui em verde, tem a cúspide da casa de número 1. Achando a linha do ascendente, que é o início da casa 1, é a cúspide da 1, as linhas em sequência vão demarcar os inícios das casas na sequência. Então, a linha seguinte, que aqui é uma linha roxinha, que tá passando aqui no signo de Virgem, é a cúspide da casa 2. A próxima, que é uma linha azul, é a cúspide da casa 3, que tá passando aqui no signo de Libra. Isso é importante da gente ter bem claro o que é cúspide quando a gente está falando do desenho de um mapa, porque, dando sequência aqui na leitura, a nível invisível, a cúspide atua como um canal que capta a energia do signo que ali se encontra e transfere para aquele ambiente. Então, como a gente viu ali no exemplo da figura, então, a casa 1 desse exemplo aqui, a cúspide da 1, tá pegando em leão, a da casa 2 em virgem, a da casa 3 em libra. Deixa eu mostrar aqui no meu mapa, pra gente entender isso de uma maneira mais visual mesmo no desenho do mapa. Vamos pegar aqui bem o meu ascendente, tá? Então, a cúspide da minha casa 1 passa no signo de Aquário. Ou seja, essa linha, a gente pode imaginar as cúspides como tubos, como
como se fosse uma tomada, um cabo que tá ligado aqui no signo. Como se tivesse uma tomadinha aqui que tá ligando essa linha neste signo e que tá deixando este ambiente aqui com o tom desse signo aqui, como se fosse uma luz mesmo, uma lâmpada aquariana que tá ligada dentro da minha casa 1. Ou seja, o signo que tá na cúspide da casa, ele dá o clima daquela casa. Ele vai dar a ambiência daquela casa. É como se fosse uma tomada ligada nesse signo e tudo vai ficar com o tom daquele signo, com a ambiência daquele signo. Por mais que a casa 1 não seja a casa de Aquário, ela é a casa de Áries, ela vai falar sobre de Áries e de Marte, né? Então ela vai ter características de Áries e de Marte, ela vai falar de assuntos de Áries e de Marte, que são os assuntos base da casa 1. Mas ela vai ter uma tonalidade aquariana, e assim com as outras casas. Então, a minha casa 2, a cúspide da minha casa 2 passa em peixes. A minha casa 2, que é a casa de touro, ela é ligada aqui na tomada pisciana. Então, pra gente trazer assim mais pro físico, mais pro palpável, é imaginar como se fosse isso mesmo. É uma lâmpada aí daquele signo que vai deixar aquela casa com a cara daquele signo. E aí eu já falo aqui sobre as regências, né? Então, aqui nesse exemplo que eu tenho aqui, podemos dizer que o regente da casa 1 é o Sol, pois ele é o regente de Leão. O da 2, Mercúrio, que é o regente de Virgem, e o da 3, Vênus, que é o regente de Libra. Então, nesse exemplo que eu trago aqui, é isso, né? O ascendente é em Leão, então a cúspide da 1 passa em Leão. O regente de Leão é o Sol. Então, o regente da casa 1, nesse exemplo, é o Sol. O regente da casa 2, a cúspide, passa em Virgem. Então, o regente, Mercúrio. Casa 3, Libra, regente, Vênus. Por que que é tão importante essa questão da cúspide? Principalmente quando a gente começa a ver os desenhos dos mapas, a ler mapa, a interpretar mapa astral, a gente vai ir observando que dentro de cada casa, na maioria das vezes, a gente vai se deparar com 2 signos que estão dentro daquela casa. Então, por exemplo, aqui, a minha casa 2 inicia aqui nesta linha, que é a cúspide da casa 2, em peixes. Pega aqui no signo de peixes. Mas todo esse trecho aqui do signo de Áries também tá dentro da casa 2. Sim, é isso aí mesmo, mas o dono da minha casa 2 é peixes, não é Áries. O regente vai ser Júpiter e Netuno, que são os regentes de peixes, não é Marte. Ele vai estar influenciando aqui, Áries também tá aqui dentro. Se tivesse planetas aqui, vamos pegar minha casa 3, que tem planeta, né? Então, a minha casa 3, sim, a cúspide da minha casa 3 passa em Áries. Então, o regente da minha casa 3 é Áries e o planeta é Marte, né? Que é o regente de Áries. A ambiência da minha casa 3 é ariana. Mas sim, tem um bom trecho aqui da minha casa 3 que é ocupado pelo signo de touro. Eu tenho um planeta aqui, tem a lua em touro aqui dentro da 3. Sim, a lua em touro é moradora da casa 3, touro. É morador também da casa 3, mas eu preciso entender que a tomada da minha casa 3 não tá ligada em touro, ela tá ligada em Áries. Então, sim, temos um morador aqui taurino, um planeta aqui que mora nesse ambiente, que tá... A lua, a gente pode entender assim que a minha lua, ela tá ligada em touro, ela tá conectada na luz taurina aqui. Sim, mas ela está dentro de um ambiente maior, que é a casa,
que é regida por Marte. E o regente da casa, ele é o dono da casa. Por isso que é importante a gente entender essa questão da cúspide, porque, então, dentro da minha casa 3, a gente tem regência de Marte e de Vênus? Não, a regência é do regente do signo que está na cúspide. Não importa em qual grau esteja. Por exemplo, nesse exemplo aqui, que tem aqui no livro, ó, a casa 3, a cúspide da 3, que é essa linha azul aqui, ela tá passando a 29 graus de Libra. Ah, ela tá quase em Escorpião. Sim, ela tá quase em Escorpião, mas ela não tá em Escorpião. Ela tá a 29 graus de Libra. Então, eu posso dizer que ela é quase regida por Escorpião? Não. Não posso. O comando dessa casa 3 é Libra e é Vênus, por mais que esteja a 29 graus. Então, isso é diferente de um planeta trocando de signo. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui no meu mapa. Sim, o meu Sol é um Sol a 28 graus de Leão. Então, sim, o meu Sol, ele é um Sol leonino, ele é leonino. Mas ele está quase em Virgem, ele vai pegar muita energia ali virginiana ele tá ali num processo de troca de ambiência, sim, de troca de signo. Isso é uma coisa, mas o dono das casas é como um ascendente, né? No meu ascendente aqui é a 20 graus de Aquário, mas digamos que fosse a 29. Eu tenho ascendente a 29 de Aquário. Então, eu posso dizer que o meu ascendente é quase em Peixes? Até posso dizer que ele é quase em Peixes, mas ele é Aquário, o regente do meu mapa é Saturno e Urano. Não é... o dono do meu mapa é quase Júpiter e Netuno, que seria do Peixes? Não. Não, aqui a gente pode pensar de maneira bem estrutural, como se fosse, que é o exemplo que eu trouxe aqui, como se fosse um contrato. Então o contrato termina no dia 30 de novembro. Hoje é dia 29, então se acontecer alguma coisa hoje, já tá terminando o contrato. Não, se vai até 30, é 30. Então, as cúspides, a gente está falando da estrutura ali do mapa, não são coisas que estão acontecendo dentro do mapa, como um planeta trocando de signo, por exemplo, que ele já vai. Tem ali o que nem o meu Sol que é em Leão, mas chegando em Virgem. Já vai tendo essa mescla. Isso. Quando a gente está falando das cúspides das casas, é limite demarcado mesmo, é como se fosse uma cerca. Não tem essa maleabilidade aí, tá? Isso é legal da gente observar. Então, as cúspides, elas indicam os donos das casas no momento presente. Os comandantes daquele território de acordo com as nossas necessidades internas, aqui e agora. São eles os responsáveis pelas normas e condutas naquele ambiente. Por conta disso, né? Como a gente imaginar uma estrutura social mesmo, né? Então, digamos que eu tivesse o ascendente a 29 graus de Aquário. Mas aí, quando eu quero conversar aqui com o dono da casa 1, eu vou falar com quem? Eu vou falar com o Saturno, que é o dono, que é o regente aqui de Aquário, ou, mas é um ascendente a 29, então será que eu já falo com o regente de Peixes? Que é quase? Não, ainda estamos falando do território aquariano. Então,
Nesse sentido, é bem demarcada essa questão dos limites das casas e de quem rege elas. E como ocorre esse intercâmbio de lugares entre o regente oficial da casa e o regente temporário? Então, vamos pegar aqui de novo. Deixa eu pegar uma outra casa aqui do meu mapa. Vamos pegar aqui a casa 5. Então, a minha casa 5. A casa 5 é a casa de Leão. Oficialmente, ela é a casa de Leão. Então, a casa 5, ela é a casa do Sol. Ela é regida pelo Sol. Então, a gente pode dizer que o regente oficial da casa 5 é o Sol, porque é a casa de Leão. Mas aqui no meu mapa, a cúspide, que é essa linha aqui da casa 5, ela passa em Gêmeos. Então, o regente temporário da minha casa 5, o regente atual da minha casa 5, aqui eu coloquei temporário. É nesse sentido, tá? Que não é o oficial, é o regente temporário. É Mercúrio, que é o regente do signo de Gêmeos. O oficial é o Sol e o temporário, ou o atual, é Mercúrio. Então, vamos imaginar que alugamos uma casa toda mobiliada. Durante a temporada que ficaremos nesse local, nós somos os responsáveis por cuidar, preservar e manter tudo o que ali se encontra no melhor estado possível. Então, vamos pegar aqui a minha casa 5. Regente oficial é o Sol, ele é o dono da casa, mas quem alugou esta casa por esta temporada, nesta vida? Mercúrio. Então, Mercúrio é o responsável por cuidar, preservar e manter os assuntos dessa casa, tudo que envolve essa casa, do melhor modo possível. Podemos trocar os móveis de lugar, pendurar quadros na parede e adaptar o que for necessário para que esse espaço se ajuste ao nosso bem-estar e às nossas atividades cotidianas. É isso, né? Quando a gente aluga uma casa, nós somos os responsáveis por aquela casa a partir daquele momento que a gente alugou ela e a gente vai alterar os móveis, a decoração de acordo com o que a gente precisar e quiser naquele momento que a gente está morando ali. O modo como utilizamos a mobília, a funcionalidade que damos ao que se encontra ali, como vamos passar o nosso tempo nesse lugar, os amigos que vamos trazer, as comidas que vamos cozinhar, tudo isso compõe o nosso estilo de vida e só diz respeito a nós. Então, quando a gente aluga uma casa, a gente não tem que dar explicação para o dono da casa, da estrutura física da casa, sobre as coisas que a gente faz dentro da casa, sobre como que a gente decora a nossa casa, quem são as pessoas que a gente leva na nossa casa, as comidas que a gente cozinha na nossa casa. Então, a mesma coisa aqui. Então, nesse caso aqui da minha casa 5, Mercúrio é o responsável, é ele que tá de dono da casa aqui. A estrutura é leonina, é do Sol. A estrutura física da casa é solar. Mas quem tá ali cozinhando dentro da casa, dormindo dentro da casa, levando os amigos dentro da casa, é Mercúrio. Mas qualquer questão estrutural, o modo como a casa é dividida, as aberturas de portas e janelas, a instalação elétrica, isso diz respeito ao locador, o proprietário do imóvel. A base é determinada pela função daquele cenário e se mover em concordância com essa estrutura, ou seja, agir de acordo com o que é previsto no contrato, facilita a relação locador-locatário. Assim, se locamos um apartamento residencial, não é coerente utilizá-lo para fins comerciais. Se locamos um espaço de eventos, não será adequado utilizá-lo como residência. E assim por diante. Então,
o que a gente está olhando aqui em relação a isso é sobre essa questão da estrutura da casa. Então, a casa 5 tem os assuntos referentes a essa casa que eles não são alterados. E quanto mais o Mercúrio aqui, que é quem está locando a minha casa 5, ele respeitar os assuntos da casa 5, mais ele se sente à vontade para trabalhar dentro dessa casa. Então, eu trouxe aqui como exemplo a figura que eu trouxe aqui no livro. Vamos tomar como exemplo a casa 2 dessa mesma figura. Essa casa é oficialmente a casa de Vênus e a linguagem falada aqui é touro. Isso é imutável. Então, a gente está falando aqui dessa figura em que a casa 2, a cúspide está passando em Virgem, mas a casa é a casa de touro. Então, a estrutura dessa casa é taurina, ela é regida pelo planeta Vênus. E isso é imutável. É como no caso da minha casa 5. O Sol comanda aquela casa e isso é imutável. Mas no momento presente, então aqui desse exemplo do livro, quem está regendo a casa 2 é Mercúrio. E o idioma falado aqui é Virgem. Ocorre então uma mesclagem de saberes. Mercúrio vai utilizar de suas habilidades virginianas para lidar com as questões e assuntos que a casa 2 pede. A casa é fixa em um sentido de não adianta Mercúrio querer transformar a casa 2 na casa 6, que é a casa de Mercúrio e de Virgem, e nem querer ocupar o lugar de Vênus. Os assuntos que a casa demanda precisam ser respeitados. O signo e o regente que ali se encontram apenas vão administrar aquele setor de acordo com seus conhecimentos. Nesse exemplo, quanto mais Mercúrio assumir suas próprias características, sem entrar em comparações com Vênus, mais confortável se sente para gerenciar essa casa. Então, a mesma questão aqui no exemplo do meu mapa aqui da casa 5, que também é Mercúrio, né? Regendo aqui, só que é Gêmeos. A casa 5 é a casa do Sol. Quanto mais Mercúrio respeitar isso, mais ele consegue utilizar as habilidades mercurianas e geminianas para lidar com os assuntos solares dos quais se tratam a casa 5. Não adianta ele querer transformar a casa 5 na casa 3, que é uma das casas de Mercúrio e é a casa de Gêmeos. Porque senão vai dar uma bagunça. Que aí é o exemplo aqui, né? Eu tô locando um espaço de eventos e quero transformar numa residência, quero ocupar ele como residencial. Fica mais confortável para quem loca o espaço se respeitar as regras daquele espaço, porque isso facilita o diálogo entre a pessoa ou o planeta que está locando aquele espaço e o planeta que é o regente oficial daquele espaço, que é o dono oficial da estrutura daquele espaço. Senão o Mercúrio aqui ele vai entrar num conflito com o Sol. Então, não, como é que o Sol gosta de manter a estrutura aqui da casa 5? Não adianta querer ir lá alterar e transformar o Sol em Mercúrio. Mercúrio é Mercúrio, então. E nem querer comparar Mercúrio com o Sol, porque não é sobre isso, não faz sentido. Então, não, quais são os assuntos da casa 5? Do que o Sol se trata? O que ele vai falar? Como é que o Sol monta a estrutura dele aqui? Isso é uma coisa. Mercúrio chegou na casa do Sol e vai utilizar as habilidades de Mercúrio e os gostos mercurianos e as preferências mercurianas para habitar a casa do Sol. É isso. O regente temporário das casas, ele transforma aquela casa numa casa habitável a partir do estilo dele. Então, aqui no meu caso, é uma casa 5, uma casa do Sol, mas com o estilo de Gêmeos, com os hábitos geminianos e de Mercúrio.
Então é legal a gente entender como que acontece essa mesclagem. Sim, há uma mesclagem, há uma mistura aqui dos conhecimentos, então aqui no caso de Mercúrio com os do Sol, mas tem essa divisão bem clara. A estrutura é solar, os assuntos da casa não são mutáveis. O que é mutável é a maneira como o Mercúrio aqui vai lidar, vai decorar essa casa, vai habitar essa casa. É isso.